barato. Depois você vai ter um auto de infração, você vai ter uma dívida alta, né? Porque se for auto de infração, é multa alta, né? Juros, etc. E aí você tem que contratar um advogado e nesse momento, aí o advogado vai te cobrar muito mais. Porque ele vai ter que fazer uma defesa, ele vai ter uma impugnação. Bem mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho, Sim. enfim. Então, o que hoje é visto como um custo, na verdade, é uma economia. Sabe o que eu acho em relação a isso aí? Imagina uma rodovia, uma pista simples, e vamos separar nos arrojados, no contribuinte arrojado e no conservador. Mas primeiro vamos pensar no conservador. Se a gente imagina uma linha, esse conservador, ele pensa o seguinte, olha, se eu ficar muito dentro dessa linha, eu vou pagar mais tributo. A grosso modo, mais ou menos assim. Já o arrojado, se eu passar demais, eu posso ser penalizado. Então, o difícil é adivinhar aquela linha exata para não ser conservador demais. Sim. E nem ser arrojado. Eu tenho que estar na linha daquilo que está na instituição normativa. Em alguns momentos ele fica na dúvida. O problema é quando ele pensa o seguinte, no seu super conservadorismo, ele fala, na dúvida eu vou pagar. E esse na dúvida eu vou pagar, sempre ele vai desembolsar mais, vai ficar mais caro para ele. Então eu penso o seguinte, como é que funciona? Eu percebo que tem empresas que, primeira coisa, né, já que eu vou nunca adivinhar a linha correta, eu vou optar pelo lucro presumido e às vezes o lucro presumido talvez ficaria mais em conta para ele, porque ele acha que no real ele seria mais fiscalizado, justamente porque ele tem que entender aquela linha que ele não sabe. Então, eu queria primeiro perguntar para você se você consegue entender isso, se de fato o lucro real na cabeça, na receita de fato acontece uma fiscalização maior. E o segundo seria, como é que é em relação a essa COSIT? Tem empresário que tem medo de fazer COSIT, consulta para chamar interno. Então, seria essas duas situações. Você já deve ter se parado muitas vezes com o perigo da linha, qual que é o ideal, enfim, era sobre isso. Eu acho, assim, Darcy, eu acho que a questão de saber qual é a linha divisória entre eu estou assumindo muitos riscos ou eu estou assumindo poucos riscos, também depende do que... Ou sou super conservador. Agora, a primeira coisa, a pessoa tem que entender ou tem que saber interpretar ou ter alguém que é contratado para interpretar a legislação. Porque, assim, quando eu estou falando assim, alguém que assume risco, é um risco consciente. Ou seja, olha, temos uma dúvida aqui na interpretação da legislação e eu vou assumir um risco consciente de adotar essa e vamos ver o que vai acontecer. Sim. Só que esse é arrojado. só que assim, mas não tem problema ser arrojado, desde que seja consciente. Sim. O problema é quando você adota uma determinada conduta sem saber o que está Sem acontecendo. saber o que está fazendo. Né? E sem saber o que está Onde tá fazendo. E aí pisando. depois leva lá, nossa, estou sendo fiscalizado, meu amigo. Mas assim, você optou por uma conduta mais arrojada. Não tem problema. Só que assim, saiba que numa situação Seja dessa, ciente. muito provavelmente você vai sofrer uma fiscalização. E aí, no que diz respeito, por exemplo, a lucro real, lucro presumido, o que eu acho? Eu acho que isso depende, tá? Porque assim, a gente tem pessoas que estão no simples, que acabam sendo fiscalizadas, porque as pessoas vão lá e fazem uma... Vamos lá, gente, no simples, você paga tributo sobre todas as suas receitas. E a pessoa vai lá, vende, por exemplo, vendo mercadorias, vende 100 e declara lá na 80 no simples. Gente, o fiscal tem acesso à movimentação bancária. Hoje em dia, quem que vende? Pix, a maioria das coisas você vende ou é Pix, cartão de crédito ou débito. As empresas de cartão de crédito e débito e os bancos são obrigados a fornecer todas as informações para o fisco. Adianta eu estar no simples? Nada. Então, adianta eu estar no lucro, por exemplo, no lucro presumido e achar que eu não vou ser fiscalizado fazendo esse tipo de coisa? Não. Né? Só para não perder, você falou do simples. Imagina uma oficina mecânica que ela vende a peça e instala. E às vezes ela opta por colocar muito mais venda do que serviço, porque de repente ficaria mais em conta para ela a questão do valor final do tributo. Sim. Aí, nesse caso, a fiscalização poderia vir do Estado, da Prefeitura, da Receita, de quem, enfim, como é que funciona nesse caso? Eu acho que vai depender do tributo, né? Porque assim, se você estiver falando, porque assim, para a Receita Federal, vamos lá, eu tô no simples. A Receita Federal é Receita. A única coisa que ela vai olhar é se você, tudo que você vendeu, você declarou? Sim, ela é assim. Entendeu? Vamos nesse exemplo. Via de regra, sim. No exemplo que você deu, provavelmente você não vai ser fiscalizado pela Receita Federal. Sim, agora, perfeito. Se você tiver uma coisa, por exemplo, eu tenho 2 atividades, aí elas podem estar sujeitas, por exemplo, a ISS ou ICMS. Muito provavelmente pode vir uma fiscalização de município ou estado. E se você tiver um caso que tem ISS e você está declarando, por exemplo, 2 serviços diferentes sujeitos a alíquotas distintas, o município provavelmente vai te fiscalizar. Tá? E assim, isso acontece. Agora, mas a minha atividade é muito grande, a minha atividade é pequena. Gente, depende. Porque assim, você tem momentos, por
Por exemplo, o município de São Paulo teve uma época em que ele resolveu fazer uma fiscalização maciça para as pessoas que eram consideradas sociedades uniprofissionais, porque a gente tem um regime Sim. diferenciado de tributação para o ISS. Ele fiscalizava a clínica médica com 2 médicos e fiscalizava uma auditoria com as Big Four, por exemplo, Sim. foram todas fiscalizadas. Então, assim, não importava o tamanho do contribuinte e o quanto que ele tinha, porque a fiscalização é padronizada, ele já sabia o que ele tinha que pedir, olhava e era mais fácil. Ele teve, Sim. vamos dizer assim, você tem esses momentos em que há uma organização para fiscalizar um determinado setor. Eu tenho como saber disso? Não sei o que vai acontecer. Sim. Né? Então... E tem uma situação que é o que você falou no início, né? Hoje o fisco usa muito bem a tecnologia a seu favor. Até porque, por uma questão de capilaridade, né? De falta de servidores, vamos pensar assim. Então, essas situações de cruzamento de dados, elas são identificadas de uma forma muito tranquila para eles, né? Peraí, você comprou X reais. Está vendendo só Y. Para onde está indo a diferença? Deixa eu ver como é que está a movimentação bancária desse sujeito. Aí eu cruzo os dados com a movimentação bancária na pessoa física. Fica muito nítido que está tendo alguma omissão ali de informação. Isso é, sem isso dúvida. É lógico, né? Eu acho que assim, o contribuinte ele precisa ter em mente que, assim, gente, nós estamos num período em que hoje nós temos o uso de ferramentas tecnológicas muito avançadas. Ou seja, eu não preciso de uma pessoa. Porque no passado tinha aquela coisa, eu não tenho pessoal suficiente. Nunca vai ter para fiscalizar todo mundo. Mas você tem o uso cada vez maior de ferramentas tecnológicas que facilitam a vida do fisco. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, as ferramentas tecnológicas cruzam todas as informações, verificam que tem uma inconsistência. E aí, quando chega para o fiscal analisar, ele já sabe que tem inconsistência. Então, ele está te fiscalizando, já sabendo que o sistema já informou que para tem ele alguma algo, coisa né? errada. E assim, o que acontece é o seguinte, que tem alguma coisa errada que eu quero dizer assim, não necessariamente que você fez errado, você pode ter uma explicação, uma receita de terceiro. Vamos pensar a inconsistência, né? Porque aí ele mas tem alguma inconsistência, algo, mas ele quer saber o que é, por que está diferente exato. aqui. Por exemplo, a gente pega um monte de casos aqui no município de São Paulo, onde eu sou conselheira na esfera administrativa, em que você tem diferença entre o que ele declarou em nota fiscal como receita de prestação de serviço e o que ele declara como receita de prestação de serviço nas suas declarações. Eu tô falando de DRE, tô falando de SPED, etc. Poxa, gente, vamos combinar que o fiscal não precisa nem olhar, o próprio sistema já cruza essas informações e vê que tem um problema. Entrega, né? Marina, mas esse caso aí, eu acho que é o caso gritante, quando essa questão de cruzamento. Mas você disse um negócio aí agora há pouco do ISS. Nesse exemplo aí da sociedade do unipessoal, que vira empresarial, imagina que ele tem um médico que tem 2 sócios médicos, tá? E ele fatura 1 milhão. Ele teria a oportunidade de, ao invés de pagar lá 40 mil de ISS, às vezes pagar R$200 por médico. Então, peraí, olha o nível do conservadorismo, que se ele tem essa oportunidade e ele no conservadorismo com medo de acontecer alguma coisa, assume pagar os 40 mil ao invés dos R$600. Mas, ao mesmo tempo, tem a regra daquilo. E se não for cumprida a regra daquilo, aquilo que foi de R$600 volta a ser os 40, mais todas as multas possíveis.